Boa tarde, gente. Graça e paz. Bom estar aqui com os irmãos. E que tempo gostoso de adoração aqui, hein? Que tempo gostoso. O pessoal acho que deve ter ido dar uma refrescada, né? O pessoal do Templo Soul, que eu não estou vendo aí o pessoal. Tá aqui. Mano, querido, que bênção, que bênção. Deixa eu só saber uma coisinha, vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa ligação aqui agora. Quem aqui desculpa que não é bairrismo não, mas vocês vão entender o porquê. Quem aqui é da Carisma? Só levanta a mão. Isso, bastante gente. Pessoal, o que vocês acham da gente fazer um convite em público para esse pessoal do Templo Soul? Tá aceito? Pode, Klaus? Pode? Então, convidado para estar num domingo lá com a gente, ministrando lá com a gente. Vai ser uma honra receber vocês por lá. Que maravilha, que maravilha. Que prazer estar aqui com os irmãos, com todos vocês. Que Deus te abençoe. Eu pretendo, na palavra que vou ministrar aos irmãos hoje, eu achei interessante como ela tem até ligação, eu diria quase que uma continuação daquilo que o nosso querido irmão Edson Rebustini ministrou ontem à noite aqui. Então eu acredito que o Espírito Santo vinha falando isso no nosso coração. Então vamos mais uma vez orar e pedir a graça de Deus aqui sobre nós. Amém? Ora você nesse momento, fala para o Senhor: Senhor, o Senhor já falou comigo na adoração, na comunhão, em tantas formas. Fala agora também no ensino da Tua palavra. Você ora nesse momento, eu me uno com você já já. Querido Senhor, estamos certos de que o Senhor ouve nossas orações. Por isso, queremos Te agradecer por aquilo que o Senhor vai fazer entre nós, também no ensino da Tua palavra. Reconhecemos e percebemos Tua presença entre nós. Reconhecemos também e percebemos que foi o Senhor que nos escolheu para estarmos aqui hoje. Portanto, fala, Deus, que nós, Teus servos, Suas servas, nós estamos com os ouvidos atentos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém, amém. Para quem estiver do teu lado, é teu irmão e tua irmã, diga para ele: seja abençoado, seja abençoada, seja abençoado. Amém. Toda mensagem lá na Carisma eu começo desse jeito. Quem quiser vem comigo. Tema de hoje. Yes! O povo aqui vem junto. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos falar juntos? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quero ler com vocês o texto de Hebreus capítulo 12. Se você quiser deixar aberto na sua Bíblia, fique à vontade, mas todos os textos estarão também aqui nas nossas telas para você acompanhar juntos na mesma versão. Estou usando a Nova Versão Internacional. Diz assim, Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. De tempo em tempo Deus desacomoda a igreja. É um despertamento. De tempo em tempo Deus nos tira da nossa zona de conforto. E isso de diversas maneiras. Se nós formos ver na nossa vida individual, pessoal, você sabe muito bem alguns acontecimentos que passam pela sua vida que simplesmente te acordam. Você vinha levando aquela vida morna e daqui a pouco você percebe-se ou diante da morte, ou diante de uma crise, ou um problema num casamento, um problema de relacionamento, ou qualquer outra situação, e aquilo simplesmente desperta para orar. Mas há momentos também em que Deus faz isso com a igreja de um modo coletivo. E talvez não tenha nenhum assunto, nenhuma crise que nos leva para isso, é simplesmente uma atuação soberana do Espírito Santo.
A gente está numa reunião, no meio de um cântico, de um louvor, da adoração, numa oração ou numa mensagem da palavra de Deus, e simplesmente percebemos um derramar do Espírito Santo que começa a despertar nossa vida, nosso coração. Muitas vezes cânticos que você já conhece há tanto tempo, a letra dele falou com você de uma maneira que você nunca percebeu, e aquilo simplesmente te desperta. Muita gente chama isso de avivamento, eu ainda prefiro chamar de despertamento. Quando Deus começa a despertar a nossa vida para trazer algo forte. Não confunda cultos longos com avivamento. Avivamento é mais do que isso, é muito mais profundo. Muitas vezes também quando falamos de avivamentos, pensamos em curas, sinais, milagres. Acredito em tudo isso, mas avivamento não é isso. Um avivamento pode ter curas, pode ter milagres ou pode não ter. Um avivamento é um tempo que a igreja é despertada e o coração da igreja fica apaixonado por Deus, apaixonados por Jesus. Meu irmão, um despertamento espiritual é como se Deus chegasse assim e falasse assim com você: ó, acorda, acorda, você precisa acordar para algo na sua vida. Alguns de vocês precisam acordar para a verdade da oração. O casamento está ruindo, está com problema no relacionamento. Abra um parêntese, sim, é muito bom buscarmos aconselhamentos, ir em encontros de casais, buscar uma terapia, tudo isso é muito bom, mas meu irmão, vai para a oração, você precisa orar, crer que Deus pode mudar o coração duro, crer que Deus pode salvar o teu casamento. Muitos têm os filhos que estão nesse momento, talvez alguns de vocês estão aqui no congresso e alguém da tua casa está no meio de um sambódromo aí, perdendo a sua vida, desperdiçando a sua juventude. Filhos que muitas vezes estão envolvidos com drogas. Meu irmão, minha irmã, vai para a oração. Deus está despertando o teu coração para isso. Não perca a sua família, busque o Senhor. Algumas pessoas passam por momentos da sua vida em que a pornografia está destruindo a sua mente, esfriando o seu coração. Como vencer isso? Parece que a carne pede isso. Meu irmão, a carne milita contra o espírito contra a carne. O que você tem que fazer? Se edificar no espírito. Se encha com o Espírito Santo. Tempo de oração, abra os teus olhos. Deus está nos chamando para um tempo mais perto dEle. Deus está nos chamando para nos despertar para algo mais profundo com Ele. Chama atenção nesse texto que nós lemos, Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Note a palavra esforcem-se. Temos que fazer alguma coisa, requer algo de nós. O caminho de Deus é sempre o caminho da santidade. Santidade não é só resistir ao pecado, mas também buscar ser cheio do Espírito Santo. Note a relação Espírito Santo. Por isso é um espírito de santidade. É um espírito que vai te levar à santificação. Santificação, santidade é separação para Deus. Não é qualquer coisa que eu quero, não é qualquer pensamento que eu vou deixar na minha mente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não quero algumas coisas, eu resolvi me consagrar, me separar, me dedicar. Isso é santificação. Quando nós falamos sobre santificação, muitas vezes pensamos em deixar de fazer alguma coisa. Mas, além de deixar de fazer coisas erradas na vida, você precisa correr e ser cheio do Espírito, porque se uma pessoa, ela vem numa prática de algo errado na sua vida, e ela simplesmente abandona essas coisas erradas, mas ela não se enche com o Senhor, não se enche com o Espírito Santo, ela vai sentir depressão, ela vai sentir um vazio, ela vai sentir que falta algo na vida dela. É por isso que nós temos que preencher o nosso coração com Deus.
nos enchermos da presença do Senhor, da palavra de Deus, da oração, da comunhão com os irmãos. Meu irmão, vamos ser bem sinceros, não bastava agora nesse feriado simplesmente você não ir para o carnaval. Não, tinha que vir aqui para fazer culto a Deus. Entendeu? Não basta você deixar algumas coisas, você tem que encher o teu coração para Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela é tão preenchida com Deus que, se você for cheio do Espírito, meu irmão, você não vai sentir falta de outras coisas na sua vida. E eu queria te mostrar aqui um caminho para a vida de santidade, bíblico, nas Escrituras Sagradas. São 3 coisas simples, muito práticas, que todos nós podemos praticar, e vai nos levar a uma vida de santidade. A primeira delas é a seguinte: permita-se ser amado por Deus. Permita-se ser amado por Deus. Se nós queremos ser cheios de Deus, essa é uma maneira de nós vivermos uma vida santa. Nós precisamos conhecer e experimentar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Livro de Efésios capítulo 3, versículo 19, diz assim o texto, você pode acompanhar na tela comigo, diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Note aqui, para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus, você precisa conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Quando você for cheio desse amor, meu irmão, você não sentirá falta de nenhum dos outros amores da vida. Você não vai precisar disso. E o amor de Deus, ele excede o entendimento. A gente se sente amado e não sabe nem explicar como nem porquê. Paulo chega ao ponto de dizer que esse amor nos constrange. Eu não fiz nada que eu merecesse, mas Ele me ama. Ao se sentir amado por Deus, você vai sentir o seu coração preenchido por Deus. Vai sentir que algumas coisas que talvez antes te seduziam, agora não seduzem mais. Porque tem um amor muito mais forte do que estas outras coisas. O seu coração vai ser dele, purificado, santificado, limpo, leve. Uma mente totalmente voltada para Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. 2 coisas que eu quero destacar nesse texto. A primeira é que muitas pessoas ficam assim, elas perdem um foco às vezes lendo textos bíblicos. Tem gente que fica discutindo se pode ou não pode beber vinho. O texto não está falando isso. A ênfase do texto é: não se embriaguem. É isso que ele está dizendo. Não perca a sua sobriedade. Acorda. Não se embriague. E aqui eu poderia então levá-lo da seguinte forma: veja bem, naqueles tempos bíblicos, e Paulo aqui está escrevendo debaixo de uma cultura grega, onde o vinho era uma bebida normal, todo mundo bebia e bebiam muito. Então Paulo está falando uma coisa do cotidiano que está distraindo a mente daquele povo. Ora, não é a nossa cultura essa. Se Paulo estivesse escrevendo para nós, o que será que ele colocaria aí no lugar de se embriagar com o quê? Talvez no seu caso não seja vinho. Talvez no seu caso seja: meu irmão, não se embriague demais com diversão. Diversão é boa, mas você está fazendo demais. Meu querido, minha querida, não se embriague com a pornografia. Isso desvia teus pensamentos, desvia o teu propósito na vida, faz você gastar sua energia com algo totalmente vão, faz isso distrair a sua mente do foco da sua vida. Não se embriague com essas coisas embriagam a gente, essas coisas nos tiram da nossa rota. Não se embriague, seja com drogas, com tantas outras coisas.
Ou como a igreja alguns anos atrás, ano passado em diante, daí para trás, a igreja se embriagou com política, por exemplo. Meu irmão, não perca o foco, meu irmão. Como assim você sendo um cristão, seu pai sendo um cristão, e vocês brigam ao ponto de não passar o Natal junto, porque um é de esquerda, o outro é de direita, meu irmão? Você não tem que ser de esquerda, nem de direita, nem de centro, você é do céu, meu irmão. Não perca teu foco, não se embriague com ideologia. Não mude isso na tua vida, busca o Senhor. É isso que você precisa. Pode ter sua decisão pessoal, pode escolher seus candidatos, faça o que você quiser, mas não brigue por causa disso, não se embriague. Um bêbado, ele perde noção do que está fazendo. Um bêbado fere a outra pessoa e nem sabe que feriu. Não se embriague, fique sóbrio. Mas a Bíblia não para aí. O texto da Bíblia Sagrada diz: deixem-se encher pelo Espírito. O que eu acho interessante, as nossas traduções antigas diziam: enchei-vos do Espírito. E na verdade não é a melhor tradução, é esta outra. O texto na língua grega, o verbo está no tempo passivo. Não é algo que eu faço, é algo que Deus está querendo fazer e só está pedindo para você: se abra. É isso. Por quê? Porque desde o Pentecostes se cumpriu a profecia do profeta Joel, que disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E então o Espírito está sendo derramado sobre nós, está dizendo: deixe-se encher. Em outras palavras, abre a tampa, meu irmão. Deixa Deus entrar. Deixa Deus fazer com você o que Ele quer fazer. Eu me lembro de uma história contada acerca de uma pregação que estava sendo feita. E aquele pastor, dirigido por Deus com toda certeza, ele, no calor da pregação, ele disse assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa que se coloca 100% em suas mãos. No meio da pregação, no meio daquele auditório, um homem se levanta chorando e diz: eu vou ser esse homem. Ele foi Dwight Lyndon Moody, um grande pregador. Começou a pregar o evangelho nas ruas, nas esquinas, em igrejas. As igrejas lotavam, ele ia para as ruas para pregar. Levou mais de 500 mil pessoas aos pés do Senhor Jesus. E eu te pergunto: o que pode acontecer com a tua vida se você puder, se você entregar 100% da tua vida nas mãos dEle? É isso, se deixe ser cheio pelo Espírito. Se deixe ser cheio do amor de Deus. Sinta-se amado por Deus. Deus está querendo te encher, te amar. Sinta-se abraçado por Ele. Deixa o Espírito fazer isso na sua vida. Segundo, viva uma vida com princípios. Eu vou falar uma frase aqui para você que eu gostaria que você compreendesse. Você precisa viver uma vida cristã normal. Por que normal? Eu não disse uma vida cristã comum. Comum é o que está todo mundo fazendo. Normal é na norma. Você precisa viver uma vida cristã na norma de Deus. O que é esperado de um seguidor de Jesus, de um discípulo de Jesus, você precisa levar uma vida cristã normal. Andar naquilo que Deus coloca como norma. E eu vou te mostrar aqui. Muitas vezes nós ficamos pensando em ter uma experiência espetacular. Uma experiência espetacular acontece, é muito boa. Mas quando você tem esses rompantes de enchimento com o Espírito Santo, uma experiência espetacular, aquelas que de repente você está orando, você treme, acontece uma coisa, o mato brilha, você desmaia, tem um arrebatamento, essas coisas são maravilhosas, mas elas passam. Você precisa ter uma vida cristã normal, contínua, de experiências contínuas com Deus, de manter aquele coração aquecido diante do Senhor. E aqui eu quero ler o texto com vocês. Texto que nós começamos a ler, agora nós vamos continuá-lo. Efésios 5, do versículo 18, agora seguindo até o 21. Não se embriaguem com vinho,
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí ele fala como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Essa é a vida cristã normal. A norma é você praticar alguns exercícios espirituais. São exercícios que você deve fazer todos os dias. Todos os dias você não se alimenta? Não alimenta o seu corpo todos os dias? Você come todos os dias. Você deve também se exercitar todos os dias. Da mesma forma, você precisa de alimento espiritual todos os dias. Uma prática que eu insisto com todos os irmãos é a seguinte, simples. Todos os dias você precisa fazer uma leitura da palavra de Deus. Faz esse voto hoje aqui. Deus te trouxe aqui hoje para te falar isso. Todos os dias, abra as Escrituras e leia com prazer as Escrituras. Muitas pessoas falam, eu já li a Bíblia inteira. Legal, meu irmão, ótimo, não é ruim isso. Mas leia uma porção das Escrituras e medite nela todos os dias, todos os dias, todos os dias. Uma prática que eu já tive na minha vida, de tempo em tempo eu retomo, porque não é só isso que faço, então é de tempo em tempo eu retomo essa prática, é pegar o livro de Provérbios, já que ele tem 31 capítulos, então eu pego o capítulo daquele dia, por exemplo, hoje dia 10, então eu pego Provérbios capítulo 10, leio o capítulo inteiro e separo um versículo, e aquele um versículo eu fico meditando nele, ruminando aquele texto, experimentando aquele texto. Você pode fazer isso também com leituras de textos das Escrituras. O que eu tenho feito nesse tempo, estou lendo os Evangelhos. E você já leu? Já li. E depois o que você faz? Eu leio de novo. E depois eu leio de novo. E depois eu leio de novo. E depois eu leio de novo. É gostoso. Você vai entrando naquelas ruas poeirentas e andando ali com Jesus. É uma delícia. Eu recomendei para todo o povo lá da Carisma, eu falei, olha, se você quer um lazer, eu vou te dar um lazer que vai te edificar. Você vai chegar na sua casa, a maioria tem a Netflix, se você não tem, você pega um aplicativo e você vai assistir uma série chamada The Chosen. Vai lá, assista. Você vai começar a caminhar por aquelas ruas junto com Jesus. Você vai começar a ter uma ideia, quando você ler as Escrituras, você tem mais ou menos uma ideia de como era a situação. Sim, algumas coisas elas são bem diferentes da Bíblia, tem a liberdade poética, não é? Da área cinematográfica, e nenhum problema. Tem até algumas pessoas que chegam assim e falam, Anésio, tem coisa ali que não está igual na Bíblia. Eu falo, para de ser chato, faz melhor então. Foi o melhor que encontrei até agora, faz um melhor que eu assisto o seu. Vamos curtir o que o irmão ali fez. Não é? Deixa de ser chato. Mas vai ler as Escrituras, meu querido. Aliás, eu vou te contar um negócio. Eu fui num casamento esses dias. Foi na verdade uma comemoração de 25 anos de casamento de alguém, de amigos. E uma pessoa do meu lado, né, me reconheceu. Ele falou, não, eu te conheço e tudo mais. Na verdade estava ouvindo mensagens minhas. Nunca entrou na igreja evangélica, não é crente, não é nada. Ele falou, então, aí você recomendou da gente assistir aquela série The Chosen. Ele começou a falar comigo, eu assisti, e senti a voz dele embargar. Falei, gostoso. Falei, me conta mais. Ele falou, não, eu ainda fiz um negócio. Eu cheguei assim para minha família, eu tenho 2 filhos, minha esposa. Eu falei, está aqui para cada um de vocês assistir, mas cada um assiste sozinho. Eu falei, por que você falou para assistir sozinho? Ele falou, porque eu choro. Eu assisto, eu choro. Meu irmão, deixa eu voltar aqui. Você precisa ler as Escrituras diariamente. É uma delícia ler as Escrituras, deixá-la entrar no teu coração, limpar a tua alma. Salmo 119 fala, eu fiquei mais sábio que os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. A Bíblia diz no Salmo 119 também, no versículo 105 fala assim, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Ou seja, ela vai me iluminar, ela vai me mostrar o que eu tenho que fazer. A palavra de Deus é assim. Tem mais também. Você não quer ser um homem ou uma mulher de fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não confunda fé com fezinha. Fezinha é aquele negócio, não, vou fazer uma fezinha aqui. Isso é o que você faz na loteria. Isso não é fé.
A fé é quando tem uma palavra de Deus no teu coração e aquilo direciona a tua vida e você sabe que Deus está falando com você. É isso. Isso é palavra de Deus que traz fé. A fé, não diz que a fé remove montanhas? Muito bem, muitas pessoas aí estão talvez errando no seu caminho, simplesmente porque não tem palavra de Deus para dirigir o seu caminho e ter momentos de experiência de fé. Então, meu irmão, vai ler a palavra de Deus, vai ler as escrituras, é saudável para a tua alma, tua mente vai ser uma mente sã. Tem mais, se você ler as escrituras, você vai se acostumar com a maneira de Deus falar. Dessa maneira, quando Deus te fala algo, você reconhece: é o meu Senhor, eu conheço a voz dEle. Porque você já conhece nas escrituras. Vai ler a palavra de Deus, meu irmão. Vai orar todos os dias, vai orar. Algumas pessoas dizem: eu não sei orar. Como não sabe orar? Só de você me responder, você já está sabendo. Você não está falando comigo? Se você fala comigo, você sabe orar. Porque orar é falar com Deus. E outra, você fala com Deus, você fala em pensamento, você fala na imaginação, você fala com palavras, você fala de diversas maneiras com Deus. Mas meu irmão, fala, ora. Alguém diz assim: não, mas eu não sei se eu estou fazendo a oração certa. Meu irmão, não existe oração certa e oração errada. Existe a oração que você faz e a que você não faz. É isso. Ah, mas e se eu orar um negócio errado? Tá bom, Deus te abraça, dá uma risadinha para você e tudo bem. Mas você orou, você falou com Deus. Basta você ver, por exemplo, aquele homem que chega para Jesus, porque Jesus tinha acabado de descer do monte da transfiguração. E o homem chega para Jesus e fala assim: eu trouxe aqui o meu filho para ser curado pelos seus discípulos, e eles não conseguiram. Se o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus responde: se eu posso, tudo é possível que crê. Olha o que o homem responde. Ele fala assim: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Então, mais ou menos ele está querendo dizer assim: Senhor, eu creio, mas não creio muito não. Ele foi honesto, né? Ele foi honesto. Talvez alguns pregadores hoje em dia diriam para esse homem: então volta lá para tua casa, vá meditar na palavra de Deus e depois faça uma oração de fé e tudo mais. Não, Jesus não apaga aquilo que está fumegando. Está quase apagando, Jesus não chega e faz assim. Não, ele acendeu a chama daquele homem. Ele foi lá, curou o filho e devolveu o filho para o homem. Foi a oração mais incrédula que você pode imaginar, e Jesus respondeu do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não depende do tamanho da nossa fé. Quem precisa de fé somos nós, não Deus. Ele faz porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o nosso Deus. Vai orar, meu irmão. Fala com Deus diariamente. Você ora, você lê as escrituras. Você precisa também adorar a Deus. Irmão querido, adorar não é ouvir música cristã. Anésio, como assim? Não é para ouvir música cristã? Não, eu estou dizendo que adorar não é ouvir música cristã. Ouvir música cristã é ouvir música cristã. É isso. É só isso, você está ouvindo música. Adoração é do coração. Adoração não é cantarolar. Adoração é um momento em que você vai para Deus e diz para Ele quem Ele é, o que Ele representa, o que Ele é para você. Pode ser numa canção, pode ser numa palavra, pode ser num cântico, mas o teu coração está conectado com Ele naquele momento. E aqui é interessante que o texto fala, falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Depois ele fala: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Lembra-se que o contexto é: deixem-se encher pelo Espírito. Quando você estuda as Escrituras, você está enchendo com o Espírito. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Quando você estuda as Escrituras, você está se enchendo com o Espírito. Se você comparar o texto de Efésios e de Colossenses, são iguaizinhos. No texto de Efésios fala: deixem-se encher pelo Espírito. No texto de Colossenses diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E depois o resto é tudo igual. Então, deixar a palavra de Deus habitar no teu coração é se encher com o Espírito. Oração vai te encher com o Espírito Santo. Adoração vai te encher com o Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa que ele fala aqui: comunhão com os irmãos. Meu irmão, eu estou falando de culto.
Eu estou falando disso que você está fazendo aqui hoje. Olha só, olha o que diz o texto bíblico aqui no texto de Hebreus 10, versículo 25. Irmãos, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns que ficam em casa só assistindo pela internet. Essa é a versão revista anesiada, tá bom? Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que o texto está dizendo, duas coisas que me mostra aqui nesse texto, queridos, juntando com o texto anterior, a comunhão aqui com os irmãos te enche com o Espírito Santo. Esse momento que nós cantamos junto aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estava cantando aqui, gente, eu não queria que parasse. Estou até querendo abreviar minha pregação aqui para falar para os caras, vem cantar mais aqui que eu quero cantar junto com vocês. Tá bom demais isso aqui. Quando nós aqui fomos orar uns com os outros, estava orando aqui com o casal, Deus amado, que amor eu senti ali, abraçado pelos irmãos. Isso é comunhão, isso nos enche do Senhor. Porque onde habita o Senhor não habita na vida do teu irmão. Então quando o irmão te abraça, te passa do amor de Deus na vida dele, ele está te enchendo do amor de Deus, está te enchendo do Espírito, meu irmão. Comunhão, então não deixe de se reunir, não deixa de vir para o culto, não deixa de se reunir com a igreja. E aqui é o texto ainda fala, mas procuremos encorajar-nos. Meu irmão, motive os seus irmãos para virem para as reuniões da igreja. É aqui, nesse lugar, que você recebe palavra profética de Deus para orientar você para os seus caminhos. Você vem para um culto e Deus fala com você. Você vem para o culto e muitas vezes Deus usa seus mestres, seus profetas, apóstolos, evangelistas, pastores. Deus usa as letras das canções, as ministrações dos nossos irmãos, os abraços dos nossos irmãos, as orações que fazemos e muitas vezes os dons espirituais movendo-se entre nós. E Deus fala com a gente. É nesse lugar. É aqui que você se enche com o Espírito, com a palavra de Deus, canta salmos juntos com seus irmãos e se fortalece na fé. Mas olha o que a Bíblia diz, procuremos encorajar-nos. Encorajar, sabe o que é encorajar? É passar o coração. Procuremos encorajar. Você está com o coração abrasado para Deus? Passa esse coração para os teus irmãos. Chega para o teu irmão hoje mesmo. Você está sendo abençoado aqui hoje? Então você vai chegar para um irmão que não veio aqui. Você vai dar um alôzinho para ele, ou vai escrever para ele, vai mandar um áudio para ter assim mais peso ainda, porque é tua voz, não é? E vai falar, meu irmão, você está perdendo, não quero que você perca, vem. Ah, mas eu estou pensando, não estou pensando em nada, amanhã é domingo, tem 3 cultos, você vem nos 3. Você precisa de experimentar Deus na sua vida. Então encoraja teu irmão. Há momentos em que Deus vem poderosamente, quebranta o nosso coração, nos desperta, nos aquece, nos aviva, reacende aquela chama que está em nós, mas somos nós que temos que manter essa chama acesa. Deus está te despertando hoje aqui, meu irmão, mas mantém essa chama acesa, lendo as Escrituras, orando ao Senhor, levando aquilo que eu chamo de uma vida cristã na norma, uma vida cristã normal. Então, faça isso, se fortaleça uns aos outros. Por último, fale de Jesus. Quer encher teu coração, meu irmão? Fala de Jesus. Fala o quê? Fala do que Ele fez na tua vida. Tem um texto nas Escrituras que me chama a atenção. Jesus, ele atravessa ali o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, a mesma coisa, Jesus atravessa e vai lá para o outro lado, onde tem um conjunto de cidades chamado Decápolis. Vem um homem dos túmulos gritando. Marcos capítulo 5 narra essa história. Jesus repreende aquele demônio. O homem tinha tanta força por causa da possessão demoníaca nele, que não conseguiam acorrentá-lo, que ele quebrava as correntes e cadeias. E apenas com a sua palavra Jesus liberta aquele homem.
A cidade fica espantada, porque algumas pessoas que chegaram depois viram o homem são, trocado, já limpo, arrumaram roupas para ele, completamente saudável, aos pés de Jesus. Jesus então resolve voltar para o lado da Galileia, o outro lado do lago. E o homem quer acompanhar a Jesus, e Jesus não permite. Fala, não, você vai voltar para os seus e vai falar as grandes coisas que o Senhor fez para você. Aquele homem se tornou um pregador do Evangelho no seu primeiro dia de conversão. E começou a impactar ali a região. E o que me chama a atenção é quando você lê, eu não lembro se já é no capítulo 8, que um pouquinho mais adiante, mostra Jesus voltando para aquela região e uma multidão de pessoas veio para ouvi-lo. Eu acho que é resultado da pregação daquele homem. Meu irmão, vai falar de Jesus, meu irmão. Fala do que Ele fez na tua vida. Fala das experiências que você tem com Ele. Falar de Jesus. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Fale de Jesus. Falar de Jesus não é convidar para vir na igreja. Guardou bem? Alguns estão falando assim, não é para convidar? Claro que é para convidar, meu irmão. Só estou dizendo que falar de Jesus é você quem tem que falar. Porque tem gente que joga responsabilidade somente sobre o pregador, sobre o pastor, sobre a igreja. Ô Cláudio, sabe aquela história dos ursos? Serve aqui agora. Eu vou contar para vocês. Tem muita gente que ele não evangeliza, ele convida para ir para a igreja. Aí ele convida para ir para a igreja e chega antes e fala ainda com o pastor: pastor, ó, prega um sermão daqueles, hein? Que eu trouxe fulano aqui que precisa se converter. E aí põe a responsabilidade no pastor. E se o pastor prega uma outra coisa naquele dia, fala: ei, pastor não está ouvindo a Deus. Eu fiz a minha parte, convidei para vir para a igreja. Jesus não disse vinde, Ele disse ide. Vai falar do evangelho para as pessoas, meu irmão. Sabe o que parece? Parece aquela historinha que eu já ouvi há muitos anos atrás, de uma pessoa que contou a seguinte história. Duas pessoas saíram para caçar urso. Aí um mais experiente e um novato doido para caçar urso. O mais experiente falou: vamos lá. Então eles foram lá para as montanhas, chegaram na cabana, começaram a arrumar a cabana. E o outro mais novo falando: vamos caçar urso, vamos caçar urso, vamos caçar urso. Ele falou: calma, aqui tem que arrumar primeiro, tem que se organizar, tudo mais. Não, vamos caçar urso, vamos caçar urso. E o cara, calma, o cara não esperou. Passado um tempo ele falou: fica aí então arrumando que eu vou caçar urso. Ele falou: não é assim que se faz. Ficou lá arrumando a cabana. Daqui a pouco ele escuta um barulho, olhou ali fora, lá vem o rapaz correndo, gritando, berrando, e o ursão quase pegando ele assim atrás dele, vindo com tudo. É quase isso aí, ó. É quase isso. Que eu ia falar, a porta se fecha, eu ia falar isso, soltou antes. Minha palavra é sempre acompanhada de sinais, meu irmão. Isso foi para dramatizar mais ali o pessoal. Finalmente ele pega, ele abre a porta. Era agora que era o negócio. Ele abre a porta, o cara entra correndo, só que ele deixa a porta aberta para o urso entrar. Aí ele pega, sai pela porta do fundo, fecha a porta do fundo e grita para o que ficou lá dentro: mata esse daí que eu vou buscar outro. Tem muita gente que faz isso com o pastor. Ele vai caçar urso e joga para o pastor, fala: se vira, pastor, converte esse daí. Meu irmão, vai pregar o evangelho, meu irmão. Vai falar de Jesus para as pessoas. Vai falar da tua experiência com Deus. E eu vou te dizer, você fala de Jesus, você vai ser cheio do Espírito Santo. Hebreus capítulo 13, versículo 15 ao 16 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando eu digo fale de Jesus, você pode falar sem palavras também. Eu sei que a boca fala do que o coração está cheio, mas
Está na hora da gente também pregar com a nossa vida, como diz aqui o texto. Não se esqueça de fazer o bem, diz aqui o texto. E de repartir com os outros que vocês têm, pois que de tais sacrifícios, e aqui sacrifícios de louvor, Deus se agrada. Demonstre amor para as pessoas ao teu redor. Quando você voltar ao seu trabalho depois do feriado, olhe para as pessoas com os olhos de Jesus. Eu me lembro quando eu era adolescente, apaixonado por Jesus, tinha sido batizado com o Espírito Santo. E sabe de uma coisa, o batismo do Espírito Santo que ele faz é te encher do amor de Deus. E aí eu não sabia muito bem como evangelizar. Sabe o que eu fazia? Eu fazia uma coisa que ninguém rejeitava. Falava assim para a pessoa lá no trabalho, eu falava, não agora e não aqui, mas eu posso orar por você, anotar o seu nome e orar por você? As pessoas, claro. E eu anotava o nome da pessoa e orava pela pessoa. Cada um deles, todos os dias. E depois eu voltava na pessoa. E algumas vezes eu perguntava, escuta, você tem um pedido de oração? Porque eu oro por você todos os dias. E a pessoa falava, e depois eu voltava, eu anotava, depois eu voltava, e a pessoa falava, e situação, como é que está? Eu tenho orado por você. Todos os dias, todos os dias. Em 6 meses, 10 pessoas se converteram. 6 meses. Meu irmão, vai orar pelas pessoas. Vai demonstrar amor para as pessoas. As pessoas se sentem hoje tão sozinhas, ao elas perceberem o amor de Deus na tua vida, aquilo por si só já fala muito alto. Demonstre amizade. Reparta o que você tem. Eu tenho certeza que todos vocês podem fazer doações. Ao fazer a compra do mês, compra alguma coisa a mais, deixa dentro do seu carro. Tem gente necessitada aí na rua, doa. Doa, abençoa. Tem uma frase de Francisco de Assis que diz assim: fale de Jesus o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé. Esse aqui é um chamado à santificação. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos ter corações puros diante do Senhor. Amém? Não somente abandonando o pecado, mas correndo para Deus, se unindo com os nossos irmãos. Não somente abandonando o pecado, mas preenchendo aquele tempo com comunhão com o Senhor, com oração, com tempo com a palavra de Deus. Não somente deixando de falar palavras vãs, mas passar a falar de Jesus e tocar vidas com a pregação do Evangelho. Se você quer ter uma experiência nova com Deus, eu acho que hoje você pode pedir isso para Ele, que Ele vai ouvir tua oração. Agora é o momento de você orar. No lugar onde você está agora, põe tua mão no peito, e ora. Chega para Deus agora e fala: Senhor, me encha com teu Espírito Santo. Da sua maneira, fala com Deus agora. Pede para Ele para te encher com o Espírito Santo. Pede para Ele para te dar um batismo de amor, de poder, para servir, para se doar, para impactar sua família, sua casa, seus vizinhos, pessoas ao seu redor, gente na igreja, na rua, onde estiverem. Pede para Deus nesse momento. Querido Deus, te peço que o Senhor encha o teu povo com teu Espírito Santo, Senhor. Capacite-os a pregar o Evangelho. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe cada homem, cada mulher neste lugar aqui hoje, para serem cheios do teu Espírito Santo, como foi no dia de Pentecostes, para que nós recebamos do teu poder para testemunhar, para falar de Jesus, para mostrar a tua vida através de nós. Senhor, capacita-nos com o teu Espírito Santo, Senhor.
Capacita-nos enchendo com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Leva-nos a amar mais, a perdoar, a sorrir mais, a abraçar de uma maneira diferente, a passar deste amor maravilhoso do Senhor. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tive só uma impressão muito simples aqui agora. Nada tão espetacular, meu irmão, mas eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Eu tive uma impressão que é um voto que eu queria que você fizesse aqui, hoje. E é muito simples. Na igreja onde você frequenta, eu sei que tem irmãos aqui de outras igrejas, gente aqui da Carisma, da Quírios e de outras igrejas também. Amanhã é domingo. E eu gostaria de te desafiar algo. Primeira coisa, você vai buscar Deus logo pela manhã, antes do culto, tá? Você vai buscar Deus, ter um tempo com o Senhor, encher teu coração. Mas eu queria desafiar você a algo. Quando você chegar na igreja onde você frequenta, abraça os irmãos como você nunca abraçou antes. Passa do amor de Deus para os irmãos de maneira como talvez você nunca fez ainda. Principalmente quem você não conhece, porque abraçar quem a gente já conhece é fácil. Deixa os irmãos que chegarem para o culto amanhã aqui, lá na Carisma, ou lá nas suas igrejas, onde vocês estiverem. Deixa os irmãos que chegarem nesses lugares falar: aconteceu alguma coisa aqui. Tem um clima diferente nesse lugar. Você vai levar esse amor de Deus transbordando do teu coração. E vai tocar essas vidas. Posso contar com você? Amém. Deus abençoe, aplauda a Deus, o Senhor. Vamos cantar mais.